Nós fomos desenhados para ter fé. E um dos quadros bíblicos que mostra esse quadro da fé e que me encanta é aquele quadro da tempestade. Há uma grande tempestade e Jesus está no barco. Qual a atitude de Jesus? No meio daquela grande tempestade, Jesus está dormindo. Dormindo no meio da tempestade. E dentro do barco estão seus discípulos. Qual a atitude dos discípulos em meio daquela tempestade? Vamos ver que aqueles homens eram homens acostumados com aquele mar. Homens que sabiam como navegar. Homens que conheciam dos ventos e da força dos ventos. Mas aqueles homens que lidavam com o mar, estavam acostumados tantos anos, e tinham acumulado todo o conhecimento da vivência no mar, como é que eles estavam? As Escrituras dizem que eles estavam apavorados. Estavam apavorados com a situação. Olhavam para o vento, olhavam para a tempestade do mar, olhavam para as águas e não viram saída. A perspectiva que aparecia para eles era de desespero, morte. E, no entanto, no meio daquela grande agitação, Jesus permanecia no barco, mas dormindo, indiferente às condições e circunstâncias nas quais todos estavam. Então os discípulos, vendo aquela situação, e do ponto de vista deles não encontravam saída, senão a perspectiva que restava era de morte, resolveram acordar o mestre. Eles acordam o mestre de uma forma dura. Mestre, não te dá conta que pereçamos? O mestre vai, repreende o mar. E o que acontece? A calma volta. E Jesus os repreende. Homens de pouca fé. Então aí a gente pode ver o quadro da fé. No meio de uma circunstância terrível, os discípulos olham para essas circunstâncias e veem nestas circunstâncias a aproximação do fim. Não viam saída mais. Todos os seus conhecimentos tinham se esgotado. A perspectiva que viram era sem saída. Estamos numa circunstância sem saída. Mas no meio daquela circunstância sem saída, diante da visão dos homens, Jesus repousava. E ao ser acordado, Jesus repreendeu os seus discípulos, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Isto é uma demonstração clara que o homem deve de viver pela fé. E isto é uma citação bíblica. O meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. E o que Jesus ensina claramente neste fato da tempestade, num lugar de agitação para o homem, num lugar onde o homem não vê saída, que atitude que o homem deve ter? Não é atitude de desespero, de desesperança. Ele chamou essa atitude de homens de pequena fé.
Jesus, então, usou da autoridade que tinha. E o que aconteceu? O mar acalmou-se. João disse que a nossa fé que vence o mundo. Então devemos ter conhecimento desse tipo de fé. O tipo de fé de Jesus Cristo. No meio da grande ameaça, Jesus dormia sossegadamente. Ele tinha paz, ignorava as ameaças das circunstâncias. Ele estava dando, é claro, um ensinamento para os seus discípulos, pois eles seriam aqueles que iriam liderar o seu povo. Eles tinham que aprender a não olhar para as circunstâncias. O grande aprendizado que está por trás de tudo isso é saber aonde estava a fé de Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Esta fé fazia com que ele ignorasse as circunstâncias e visse um outro horizonte. Horizonte que ele chamou horizonte da fé. E onde está esse horizonte da fé de Jesus Cristo? Jesus revelou isto. Quando ele fez a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. A fé de Jesus Cristo estava justamente nessa chave, a palavra Pai. O Pai Nosso que está no céu. Jesus está ensinando que tem as circunstâncias da vida. Mas nós temos um Pai no céu que nos olha. E Jesus desenvolveu esse tema mais tarde. Ele disse que não cai um pardal, não cai um fio do nosso cabelo, que esse Pai não observe. O que Jesus queria colocar com esse ponto de vista? Deus está atento para toda a sua criação. Deus não está distante. Deus está próximo. E esse conhecimento da proximidade de Deus vai trazer para nós as atitudes de confiança. E essas atitudes de confiança vai chamar fé. Essas atitudes de confiança chamar-se-á fé. Mas somente podemos ter esta atitude de confiança quando tivermos conhecimento. Aí então vamos descobrir que fé é conhecimento. Quanto mais conhecimento tivermos do Pai, mais nossa fé será vigorosa. E poderemos ter a atitude do Filho, que é Jesus Cristo. Que atitude magnífica! Ter paz no meio da tempestade. Dormir no meio da tempestade. Dormir serenamente no meio da tempestade. A ponto de repreender os seus discípulos. Homens de pequena fé. Em outras palavras, homens de pequeno conhecimento do Pai.
Vocês não sabem que o Pai é provedor? Que o Pai cuida de vocês? Jesus queria mostrar justamente esse lado de provisão do Pai. Jesus queria mostrar que o Pai está próximo. Ele não fez o mundo e abandonou. Por isso que Jesus é chamado Emanuel. Emanuel. O que vem a ser Emanuel? Emanuel quer dizer Deus conosco. A partir de Jesus Cristo, vamos encontrar essa visão. Deus conosco. Em outras palavras, Deus dentro de nós. Esse tipo de conhecimento vai gerar uma fé grandiosa dentro de nós. E ele falou, meu justo viverá da fé. Em outras palavras, podemos dizer, o meu justo viverá do meu conhecimento. É este conhecimento que vai fazer você passar pelas tempestades da sua vida. Mas com grande mansidão, com grande tranquilidade. Porque você sabe que tem alguém ali que vai abrir um caminho no mar para você. E aí podemos ver a história dos homens que viveram pela fé. E venceram reinos, passaram pelo fogo, e o fogo não os queimou. Foram presos em ambientes onde havia leões, e os leões não os devoraram. Homens que venceram reinos. Homens que não perderam batalhas, porque sabiam em quem confiar. E Deus, nesses últimos dias, nos enviou Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Verbo divino. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E na forma de palavra, ele pode habitar em nosso coração. É pela revelação da palavra de Deus que Deus vem habitar em cada homem. Deus se faz conhecido e presente através do conhecimento da palavra dele. Por isso que Jesus é chamado Verbo divino. Esse verbo nos é revelado através do Espírito Santo. Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu pedirei da parte do Pai o Espírito Santo. E ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo vai ser o nosso orientador, o nosso mestre, o nosso professor. E além disso, ele é um grande intercessor. Ele intercede por nós. Então, por que vamos querer mestres? Nós temos um grande mestre, o Espírito Santo. Temos que aprender a entrar na escola do Espírito Santo. Lá ele vai abrir para nós as Escrituras Sagradas. Vai nos dar revelação. Vai nos trazer a presença de Deus em nossa vida. E assim, com essa presença, a gente vai trazer Deus aqui nessa terra. A atmosfera de Deus. Vamos trazer o reino de Deus a essa terra. Nós seremos embaixadores do reino de Deus. Os portadores da palavra de Deus. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Nós, os portadores da palavra de Deus. Aqueles que têm fé. Os agentes da fé. Conhecedores da palavra de Deus.